Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Pausa na Programação. Aqui nós falamos sobre carreira, trajetória e os principais assuntos do momento na área de TI. Eu quero começar agradecendo os nossos patrocinadores. Oakmont Group, especialistas em cibersegurança. Y-Tech, sua TI, nossa prioridade. Estúdios Vida Moderna torna o seu podcast em realidade. Uniker, a plataforma de CSP com as suas regras de negócio. Eu quero aproveitar e convidar você para se inscrever no nosso canal do YouTube e Spotify e nos seguir no Instagram. Toda semana um episódio novo com conteúdo bem bacana para você. Hoje eu tenho o prazer de receber Júnior Urban, conhecido como Hacker do Bem. Júnior é especialista em segurança digital, criador de conteúdo e educador. Ele usa as redes sociais para alertar, ensinar e proteger pessoas e empresas contra golpes, contra invasões e ameaças digitais no mundo real. Júnior, muito obrigada por você ter vindo conversar com a gente hoje. Obrigado, eu estava ansioso, né? Recebi o convite, falei, vamos ver se vai vir mesmo. E veio o dia. Não, e muito obrigada por você trazer a Marisa, sua esposa, junto. Na verdade, todo evento é ela que me traz, né? eu saio de casa quando ela permite e volto quando ela manda eu voltar. Eu tô nessa pegada, assim. É mais ou menos isso. Marisa, obrigada. Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade de estar aqui junto com ele. Júnior, conta pra gente um pouquinho sobre a sua trajetória, porque a gente te vê nas redes sociais, o Júnior, ele é muito conectado nas redes sociais, e a gente vê aquele Júnior, né, leve, light e tal. Você sempre quis trabalhar na área de TI? Na verdade, eu sempre trabalhei na área de TI sem... Como eu vou te explicar? Eu sempre trabalhei na área de TI, então assim, sem perceber que eu era TI. Você vai entender. Eu sempre fui pro mundo das vendas. Mas aí pras vendas eu fazia o quê? Tráfego pago, eu fazia gestão, eu fazia parte da arte, eu fazia uma série de coisas. E eu comecei, no começo, meu pai me deu um computador quando eu tinha 4 anos de idade. Ele falava pra todo mundo assim... Quando ele comprou e todo mundo falou que ele era louco, ele falou, eu não entendo sobre isso, mas isso vai ser o futuro do mundo e meu filho vai ter o futuro na mão. Então assim, eu sentei na frente do computador, eu lembro, a gente olhava, não sabia o que era aquilo. Até que alguém me ensinou, CD-WIN vai pra um lado, CD 2 pontos vai pro outro, e eu entendi a lógica do MS-DOS, porque a galerinha que é mais nova, antes não era só ligar o computador, tá? Você tinha que botar CD-WIN pra entrar no Windows. Então a gente é de uma época... Eu peguei disquete grande. Eu peguei... O começo da internet eu peguei Mirk. Eu peguei MSN. Então assim, no começo... Então você conhece aquele MS-DOS ali? MS-DOS, cara. A molecadinha não sabe o que é isso, né? Hoje você tem que escrever lá no prompt pra poder entrar. Mas antes a gente já iniciava o computador com MS-DOS. Então eu sempre usei a TI ao meu favor dos meus negócios... E chegou num momento que eu entrei nesse mundo de segurança pra ficar seguro e comecei a ajudar pessoas. Foi onde eu entendi que realmente eu era da TI, eu não era dos outros negócios. Então, os meus negócios, eu fazia parte da TI de todos os meus negócios. Então, foi quando eu entrei forte nesse mercado após... Esse grande... Teve um grande momento que teve hackeamento nas redes sociais, que eram os golpes de SimSwap. Foi principalmente o SimSwap e as engenharias sociais, que eu comecei a ajudar pessoas e isso virou uma profissão, porque eu ajudar começou a atrapalhar a minha profissão. E aí eu tive que transformar numa profissão e graças a Deus... Eu não, né? Ela transformou numa profissão. Sim. Porque foi ela que identificou que isso tinha um mercado. Ela falou, cara, por que você não começa a cobrar? Falei, cara, mas vou cobrar pra ajudar os outros a recuperar o Instagram? O cara não vai querer pagar. Ela falou, se não quiser pagar um valor nem que seja simbólico, é que não é importante. Por que você precisa perder o seu tempo? Apareceu uma cliente domingo, eu falei, não, domingo, cara. Apareceu uma cliente no domingo. Você até lá, né? Minha primeira cliente, foi domingo. Eu falei, ela falou, cobra, já que você não quer atender no domingo, você tá indo ajudar as pessoas, a pessoa só pode ir no domingo, cobra algum valor, eu cobrei R$200. Eu resolvi em 5 minutos. Eu falei, opa... R$200 em 5 minutos. E a pessoa saiu feliz. Porque o Instagram era uma coisa que fazia parte... Ela falou que o Instagram ajudou a depressão, o Instagram fazia parte do trabalho dela. Então eu comecei a ver que realmente o Instagram tinha uma importância muito grande, não só para empresas. Porque minha preocupação antes era
A preocupação é para quem tem uma empresa, para quem vive disso. Mas não, as pessoas têm lembranças no Instagram, as pessoas se comunicam com pessoas que não vêm há muito tempo, que tem uma distância no Instagram. Então hoje, a gente chega num ponto que tem gente que tem mais vida no digital do que no presencial. E aí foi quando a gente foi crescendo, eu fui entendendo. No início era uma coisa simples, uma recuperação simples. Só que conforme a gente vai aprendendo a recuperar, quem tá roubando vai aprendendo a se manter mais na conta. Foi quando a gente foi precisando estudar mais para ter uma assertividade maior, tanto na recuperação, como manter a conta segura. Porque não adiantava eu recuperar uma conta hackeada e te entregar e você ser hackeado novamente. Então meu foco hoje é recuperar sua conta, recuperar seu bem digital e transformar ele realmente num ambiente seguro para você não cair num golpe novamente. Então essa foi mais ou menos como que eu iniciei. Na verdade eu iniciei na época das vendas online, de manutenção de computador, que eu tenho técnica de manutenção, sobre microimpressora. Meu pai tinha uma loja de cartucho de impressora. Então, a internet, a TI sempre fez parte da minha vida. Eu só profissionalizei ela já um pouquinho mais velho. Uau! E é interessante que quem acompanha você nas redes sociais percebe que você tem uma linguagem bastante acessível. Né? Isso é proposital? Porque assim, quem vem me procurar, geralmente não é o cara da ITI que entende. Geralmente o cara da TI, apesar de ter muitos profissionais que entendam e ainda assim foram hackeados, são pessoas que não têm ideia o que aconteceu, por onde se iniciou. Então assim, eu acho que a pandemia fez a gente simplesmente ser jogado para o mundo digital de uma forma que tinha muita gente que não estava preparado. Então assim, você tinha uma loja de roupa, hoje você só vende porque você tem um Instagram. Você tem uma loja, tem uma cafeteria. Mas a cafeteria você não vende online. Ok, mas a sua cafeteria tem que ser instagramável para você trazer um público para a sua empresa. Então as pessoas foram jogadas no mundo digital e elas não sabem o mínimo da proteção. Então como que eu vou explicar para alguém sobre um SIM swap, sobre uma engenharia social, sobre um brute force? Então, eu criei sempre analogias que façam parte da sua vida pra você entender. Eu sempre faço uma brincadeira que, assim, as pessoas, por que hackearam o meu Instagram? Eu falo, faz de conta que sua vida é um terreno, que você foi construindo várias casas no decorrer da sua vida. Uma casa é seu e-mail, uma casa é seu Instagram, uma casa é seu Facebook, uma é SMS. O que geralmente você faz pra você não ser hackeado, pra você não ser roubado? Você fecha todas as portas e as janelas. Existem 2 erros que as pessoas cometem. Primeiro, as pessoas fecham portas e janelas, mas esquecem da janela do sótão, esquecem das portas do fundo. Então ela nem sabe que isso é uma porta de abertura para um hacker. E às vezes você consegue fechar tudo. Só que você fechou seu Instagram de uma forma muito segura, só que você tem uma casinha lá no fundo do seu terreno, que é o seu primeiro e-mail, fulaninha@surfistinha@bol.com.br, e todas essas casas, muitas vezes elas têm um túnel que interliga elas. Então se o cara rouba um e-mail antigo, através do e-mail, ele pega a redefinição do e-mail novo e entra numa rede social. Então hoje a gente tem que entender que a nossa vida digital ela é muito conectada. O Instagram é conectado a um e-mail, que é conectado a um telefone, que é conectado a um SMS. Então hoje eu consegui explicar para os meus clientes e para os meus seguidores que não é um bicho de 7 cabeças, porque todo mundo acha que o hackeamento é só um cara num porão com vários códigos. Às vezes o cara te fez uma pergunta, te enganou, te pediu um link, ele te enganou para você cair num golpe, que a maioria dos golpes acontecem através de um engano, né, que a gente chama de engenharia social. Alguém te enganando para você conseguir fazer o hackeamento. E como eu entendi que outros profissionais que tinham na minha área explicavam pro cliente, e o cliente saía mais confuso do que entendendo o que aconteceu, eu comecei nessa linguagem e foi onde eu comecei a ter uma ascensão melhor, porque as pessoas começavam a querer fazer o serviço comigo porque elas entendiam o que eu estava falando. Por mais que não fosse uma forma mais técnica, fosse uma forma mais do dia a dia. Então essa é sempre a minha intenção. E você comentou como você começou, né? Mas o que te levou mais para essa área de segurança? Porque conversando com o Júnior, a gente percebe que ele entende muito, né, do assunto TI em geral. E você acabou focando mais nessa área de segurança. Foi a Marisa? Ela é a culpada de tudo isso? Foi. É que assim, eu acho que o cara de TI,
A gente tava até conversando sobre pessoas generosas e tal. O cara de TI, às vezes, ele é mais... Ele gosta um pouco mais de máquina do que de pessoas, né? Eu gosto de pessoas, assim, pouco, mas eu gosto. Mas a Marisa é uma pessoa muito generosa, né? E ela viu uma amiga e profissional que teve seu WhatsApp, seu Instagram, que eram suas principais redes de comunicação com seus clientes, hackeados. E ela me ligou e falou, Júnior, você consegue ajudar? E a minha cabeça eu perguntei, como? Não tinha ideia, era uma coisa nova. Falei, eu posso tentar. E consegui. Porque, na verdade, o desespero iniciou comigo mesma, né? Como eu tenho uma clínica de bronzeamento, o nosso Instagram estava sendo atacado constantemente. E ele conseguiu resolver que parasse os ataques, né? Continuaram tentando, mas não conseguiram entrar no nosso Instagram. Então, eu falei, ele resolveu. Então, quando eu vi a minha amiga nesse desespero, eu falei, ele consegue resolver, eu acho. Não, o melhor, assim, acho que o Júnior consegue resolver. E ela me liga com os BO. E eu falei, vamos. E eu consegui resolver o problema. Um problema que ninguém estava conseguindo ainda, né? Até porque todo o início do golpe, quando o golpista descobre um golpe, a gente tem que descobrir como desvendar para aí começar a resolver o problema. E simplesmente eu tive uma facilidade disso, e além da parte, todo mundo fala da parte financeira, mas não tem noção quantos amigos de verdade eu consegui através desse trabalho. Tipo assim, desde pessoas que estão no meu convívio hoje. Eu tenho o Gil Canalha, que é apresentador do Podpah. Eu conheci ele através de um amigo porque ele foi hackeado e hoje ele é meu padrinho de casamento. Então, assim, tem muitas pessoas... Eu lembro, a primeira pessoa que me expôs, porque eu era um cara que vivia naquele mundo dark. Eu recuperava a conta, mas ninguém sabia quem era eu. Tinha umas fotos de... Eu não consigo imaginar você. Nossa, você engraçadíssimo. No começo foi Teve uma engraçado. cliente que ela queria, porque queria me ver. Eu falei que não ia mostrar meu rosto. Eu atendia com ela de máscara e um sintetizador de voz. Tava achando que tava no mundo de internet. Era absurdo. E eu não queria aparecer. Porque no começo, a gente não sabia quem era que tava dando esses golpes. Era crime. Eu não sabia qual era o poder dessas pessoas que estavam dando. Se era só na internet. E aí teve uma influenciadora chamada Thaís Braz, que ela é muito grande hoje. Ela trabalha com maquiagem. E eu lembro que ela queria me conhecer porque a internet tirou ela da depressão. A internet deu uma profissão pra ela. E ela perdeu essa rede social onde ela achava que não ia recuperar mais. Ela tinha acabado de operar. E eu consegui recuperar a conta. Eu subi pra São Paulo pra encontrar ela. Ela foi com um dreno pro shopping encontrar a gente. E o marido. E ela falou, você tem que mostrar seu rosto, cara. Todo mundo tem que saber quem é você. Você tá fazendo uma ação boa. Eu falei, cara, eu não quero. Ela falou, o problema é seu. 2 milhões de seguidores, ela falou, esse cara recuperou meu Instagram. Foi aí que começou o Júnior Urban. Porque antes era o recuperador. Quem é o recuperador? Ninguém sabe. Então foi através de uma pessoa que reconheceu meu trabalho, que inclusive estava no nosso casamento, são nossos amigos hoje, que o Júnior Urban em si apareceu. Porque eu não aparecia, eu era uma incógnita. E aí eu falei, cara, já que agora todo mundo sabendo que sou eu vou usar isso a meu favor. E foi aonde a gente foi crescendo, eu fui atendendo grandes nomes, Ju Canalha, hoje eu atendo, faço blindagem, segurança, Cocielo, Ludmilla e toda a família, abraço Ludmilla, abraço Renatão. Renatão é o empresário e padrasto dela, cara maravilhoso, que abriu muitas portas e muitas pessoas que acreditaram não só no meu trabalho, porque não adianta você ter certeza que uma pessoa é boa. Quando você está entregando seus dados, você tem que ter certeza que a pessoa ela é de confiança, que a pessoa tem uma boa índole. Então, assim, todo mundo fala, você tem problema com artistas? Nunca tive. Eu acho que quando você entra num ciclo bom, essas pessoas do ciclo bom, elas vão te levando para outras pessoas que têm o mesmo ciclo bom. Então, graças a Deus, eu nunca tive grandes problemas. A gente tem um outro, mas que a gente consegue resolver. Mas na parte da TI hoje, ela não é só o monetário, que é importante. A gente não pode falar que não é. Mas é o acesso a pessoas, acesso a histórias. Tem gente que depois que eu recupero conta, cara, a pessoa vai contar a história dela e tipo assim, aquela conta realmente era muito mais importante do que eu tava imaginando no ato da recuperação. Tem uma história por trás. Não é só dinheiro, né? Não é só dinheiro, cara. E vou te falar, a pessoa... Sempre me falaram que se você conseguir trabalhar por algo que você gosta e isso te pagar, você já é um vencedor. E, cara, hoje eu vivo isso. Porque tem muita gente que... Até no nosso casamento, teve situações a pessoa falar, não, pô, te dou isso, te ajudo nisso, faço isso, torço por você por isso. Pessoas grandes que me dão atenção que eu falo, cara... Às vezes, sabe quando você fica até sem graça? Mas porque eu fiz um ato de uma recuperação. Fazer o meu trabalho.
Só que aquilo tinha uma importância muito grande para outra pessoa. Então, assim, hoje as redes sociais, quando a gente fala de redes sociais, que na verdade não é só isso que a gente recupera, mas você tem que entender que no seu celular tem o quê? Fotos, banco, conversas, lembranças. Hoje, se você perde ou é roubado o celular, que a gente estava conversando no começo, o que você está preocupado é o quê? Não é o celular, o aparelho. São os dados. São a sua vida que estão dentro do celular, que a gente chegou num ponto que a gente está com a vida dentro do celular. É verdade. Nossa vida tá dentro do celular. Então a gente descobre a importância da tecnologia na nossa vida, que até quando a gente se conheceu, pra quem não conhece, já da spoiler, eu conheci a Rô através do Heber, quando eu fui dar uma palestra nada mais nada menos que na MVP Conf, que foi uma honra enorme, né? Essa mulher me deu uma recepção. Eu tava até sem graça. Eu falei, será que é assim que artista vive, cara? Porque a recepção que ela me deu foi uma coisa tão acalorada. E eu entendi uma coisa que, por mais que eu seja da TI, sou da TI, uma pessoa que... Eu vivo sozinho na TI, porque meu mundo é meio fechado. A gente tem alguns recuperadores, só que um é de São Paulo, do Rio. A gente tem um grupinho meio fechado. Eu entendi que a TI, ela é realmente uma família na MVP. Quando eu cheguei lá e falei, cara, eu quero fazer parte disso. E já faz, né? E já faço. E tipo assim, entender que tinha... Meu, você não tem noção que quer chegar um cara que começou a recuperar uma continha de Instagram, porque no começo é sarro, né? Como tudo que você faz na vida antes de dar certo, esse negócio aí de recuperar a continha. E eu tá sentado com caras que, tipo, eu vi na internet, que eu vi nome, caras gigantes, e os caras estarem trocando ideia com você de igual. Sobre TI. E ouvindo você, porque você tem alguma coisa pra passar, eu aprendi muita coisa lá. Então, assim, eu acho que nem a gente tava conversando sobre o podcast. Hoje, o seu podcast, os podcasts de tecnologia, eles estão crescendo muito porque ele não é mais uma coisa do futuro, ela é realidade. A gente tem que entender que isso é realidade. Se a gente não entender a realidade, a importância de a gente avançar e progredir na área de TI e na área de segurança, pode ter um custo muito alto mais na frente. Eu quero até aproveitar e fazer um agradecimento. Quero agradecer você que acompanha o Pausa na Programação. Pelo 2º ano consecutivo, a gente ficou muito bem ranqueado lá no Spotify. Então, assim, muito obrigada. A gente faz tudo com muito carinho, muita dedicação para levar conteúdo para você. Então, assim, obrigada mesmo, viu, gente? Uhum. Quem me conhece sabe, eu sou essa chorona que daqui a pouco vai começar a chorar. Então, vamos mudar de assunto? Então, e voltando um pouco ao assunto antes de mudar, o que vocês veem aqui, nesse tratamento do podcast, na parte da sua vida, quando eu te conheci, a gente vê que isso é seu. Então se sente muito à vontade. Eu cheguei no MVP nervosíssimo. Você tá brincando. Porque é o seguinte, uma coisa é eu falar pra um bando de pessoas que não entendem o que eu tô falando. Então eu tô ensinando. Eu sou o ponto matriz. Outra coisa é você chegar no MVP... Ô, Júnior, eu já te seguia caras antes. Gigantescos. Eu te seguia antes do MVP Conf, eu nem sabia. Você fala, olha a galera que tá falando aqui. Tipo, você não tá falando com qualquer pessoa, você tá falando com a galera olhava tipo, pra assim, você que e falava fundou assim, a internet. olha o cara que tá aqui. Não, eu tava conversando com gente que fundou a internet, que ajudou a construir a Microsoft. E ele é então, muito tranquilo, assim, ele não fica nervoso, assim, com podcast, com palestra, nada mais nesse dia da MVConf. Nossa. Só que, uma coisa, você me mostrou que eu tava numa família nos 10 primeiros minutos. E parece uma coisa, porque parece que você sabia. Porque na hora que eu cheguei com o carro, você tava passando com o carro e falou, Júnior, vem comigo. Eu falei, parece que você sabia que eu tava chegando. E eu tava nervoso e você me deu uma tranquilidade. Eu fiquei tranquilo, me senti acolhido. Mesmo passei. Porque na hora que eu subi naquele palco, que eu olho, a galera que eu vou palestrar, uma galera que eu segui, eu conheço a história. Eu tava só pensando, mano, tomara que esses caras não me perguntem nada. Porque se perguntar alguma coisa que eu não sei, ferrou. E me ajudou a saber que eu tenho conhecimento do que eu tô falando. Porque quando me fizeram perguntas, eram perguntas das pessoas que tinham dúvida. E pra mim, eu tinha o conhecimento do que eu tava falando. E lá eu me ajudei, deu pra entender muito bem que, por mais que todo mundo seja da TI, tem aquele do cada um no seu quadrado. É cara que... Mano, a gente aprende um com o outro. estávamos falando de nomes aqui absurdos que eu tava falando e o pessoal me ouvindo e eu aprendendo. Então, assim, uma coisa que a gente aprende é ter... Você nunca vai saber o suficiente pra não aprender com ninguém. E nunca você vai saber menos do que você pode... Saber muito pouco que não possa ensinar alguém.
Porque você que não gosta... eu não gosto de tecnologia. Você não tem opção. Você faz parte da tecnologia. Você vai fazer um Pix, você tá na tecnologia. Se você entender como que funciona o sistema básico de um banco, você evita de cair no golpe. Porque hoje muita gente cai num golpe porque alguém te liga do banco. Pessoas que têm conhecimento. Muita gente fala pra mim assim, eu não caio no golpe, eu não sou leigo. Cai, mano. Imagina. Cai. A gente teve um testemunho aqui da Cristiana. Ela é especialista em segurança, mas de uma operadora. E ela falou que quase ela caiu num golpe. E ela investiga fraudes. Então, você imagina, se ela que é uma especialista quase caiu, imagina eu. Imagina quem está assistindo aqui. Que nós não somos especialistas. Tem um casal de influenciadores que vira e mexe, eles me ligam pra tentar fazer trote. E aí eles falam assim, cara, você não cai em nenhum. Eu falo, eu preciso estar alerta na minha vida, não é só no trabalho. Porque a partir do momento que eu comecei a cair num trote, numa brincadeira, pode ser que eu comece a fragilizar pra cair num golpe no trabalho. Então assim, hoje a minha mente funciona na lógica. Então hoje você me dar um trote, não é impossível, é difícil. Ela consegue fácil. Né? Porque ela me destabiliza, é outra pegada, né? Mas eu acho que hoje a gente entender o circuito básico do que funciona de cada tecnologia te evita muita dor de cabeça. Júnior, e nesse meio tempo todo, que nem você começou, né, ajudando ajudando a Marisa, a amiga da Marisa, você já trabalhava em TI. Nesse tempo todo, quem são as pessoas que inspiram você? Tirando esse lado Júnior profissional de TI. Você fala na vida? vida? Cara, meu pai. Meu pai, o velho era sinistro, mano. O velho é sinistro, meu pai tá vivo, graças a Deus. Melhor que a gente, tá? 74 anos. 74 anos, virou adolescente agora, que agora é... Ele vai ficar bravo que você falou da idade. Não, porque não. Ele tem maior orgulho, a idade que ele tem. Só que é o seguinte, a gente chegou num ponto que agora a gente quer... Meu pai quer sair, tá com 74, ele tá bem, mas a gente quer botar rastreador, a gente quer... porque fala, não. E meu pai, ele tem uma coisa muito legal que, tipo assim... geralmente as pessoas vão ficando mais velhas e falam, eu não quero pedir tal coisa, eu não quero incomodar. Meu pai tem uma coisa que ele fala, mano, eu já fiz o que eu tinha que fazer, mano. Eu vou incomodar. Não tô nem aí. Eu lembro uma vez, mudando, nada a ver com tecnologia, mas quando eu tinha 18, 19 anos, se eu batesse um carro, eu ligava pro meu pai pra saber o que aconteceu, pra saber o que fez. Hoje, meu pai uma vez, ele teve um acidente de trânsito, eu cheguei lá, eu falei, pai, e aí? Ele falou, pai, relaxa, eu resolvo. Sabe o que ele fez? Pegou o Uber e foi embora. Aí eu liguei pra ele e falei, pai, ele falou, você não falou que vai resolver? Resolvi tuas coisas a vida inteira, agora é tua vez. E boa! E sem remorsos. Só que meu pai, ele sempre foi um cara que me incentivou muito desde pequeno. Eu quero tal coisa, trabalha. Eu quero tal coisa, você pode. Você pode tudo que você quer. E minha família, ela é muito... Correta. Só pra você ter uma ideia, quando eu falo que eu sou o cara mais maleável da minha família, todo mundo fala, impossível. Aí quando eu conheço minha família, fala, meu Deus. A gente é muito chato, muito correto. E meu pai é um cara que, tipo assim, você pode tudo. Pai, eu quero tal coisa. Se eu falasse pro meu pai, eu quero comprar um avião. Meu pai falou, pô, bora? Tá fazendo o que pra isso? Você só quer? Só quer, não adianta nada. Meu pai sempre foi comerciante. Eu comecei... Lembra quando começou o Mercado Livre? Eu vendia aqueles MP3. Lembra? 16 mega. Então, eu sempre tive o tino comerciante. Como que eu consegui? Procurando na internet, achei fornecedor, etc. Então, meu pai foi um cara que veio do norte, os pais, mãe faleceu cedo, morava com os avós, e meu pai construiu tudo sozinho. Então, meu pai sempre deu um tino de responsabilidade, um exemplo de vida muito grande pra gente. E se tem um cara que não desiste na vida, é esse homem. E aí eu peguei um pouquinho dele. Então, hoje, assim... Tudo que eu levo, até aquele momento que a gente fala, quando a gente é adolescente, que seu pai fala alguma coisa, você fala, meu pai não sabe o que tá falando. Hoje, quando eu paro, eu falo, mano, ele sabia o tempo inteiro, era eu que não tava entendendo. Uau, né? Vou respirar fundo aqui. Júnior, você se define como hacker do bem. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Lembrando, não me defino como hacker do bem, me definiram como hacker do bem. Você ganhou esse apelido. Você lembra que no começo eu falei que eu não falava quem eu era, eu não tinha um rosto, eu só tinha um símbolo. E as pessoas começaram a compartilhar o meu número de telefone. Como eu não tinha nome, era só o recuperador, as pessoas começaram a anotar hacker do bem.
e começaram a passar para os outros. Quando a gente fazia uma recuperação, que a gente fazia a transmissão de tela, eu comecei a ver que as pessoas estavam salvando meu nome como hacker do bem. Então, as pessoas me ligavam e falavam, oi, você que é o hacker do bem? Então não foi algo que eu escolhi. Alguém foi colocar como hacker naquela pegada que a gente já tinha conversado sobre as pessoas têm um pensamento errado sobre hacker. Hacker é uma pessoa que tem um profundo conhecimento tecnológico, de informações. E as pessoas, a mídia, os vídeos, os filmes, botaram o hacker como um cara que está cometendo crime. Na verdade, o hacker é um cara que tem um conhecimento avançado sobre tecnologia, sobre sistemas. E existe o hacker, o hacker criminoso, o hacker que faz as invasões, mas as pessoas precisavam identificar que eu era um hacker do bem. E começou a vazar como um hacker do bem. Então não foi eu que escolhi, quando eu vi já tava. Então eu só aproveitei que já tava com a fama e usei ela. Olha, quem acompanha você, é claro que percebe que você fala que ferramenta sozinha não resolve tudo, né? Você fala bastante da pessoa, assim, né? Atitudes. E eu estava vendo o Júnior outro dia no Instagram e ele acabou comigo com uma frase que ele comentou lá, que ele disse assim, primeira coisa, seu e-mail e sua senha. Você sabe a senha do seu iCloud e a senha do seu Gmail ou do seu sistema operacional do telefone, por exemplo? Se você tem a Samsung, você tem que ter a conta da Samsung. Porque hoje, qual é a grande questão? Qual a sua preocupação se você perder hoje seu celular ou se você for roubada? Tudo. Você tem que trocar a senha de tudo. Você tem Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, blá, 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 blá. Não seria mais fácil se você tivesse uma senha central que apaga o telefone? Aí você ia trocando o resto devagar. Porque hoje a preocupação que você quer trocar a senha de tudo é pra pessoa que roubou não ter acesso. Se você tem a senha do seu iCloud, por exemplo, login senha e clica lá para apagar o telefone, o primeiro problema da pessoa ter acesso ao que você não quer, acabou. O segundo é você ir fazendo devagar essas definições. Então hoje eu falo que, por que eu vou resolver um probleminha por vez, rápido, com medo de alguém invadir, se eu posso eliminar todo o problema daquele celular e depois resolver as redefinições devagar? Só que as pessoas não têm isso. Então, já dá um recado. Quem são os meus clientes, meus seguidores e agora vocês vão entender. Se você tem um iPhone, você precisa ter o login e a senha do seu iCloud conectado ao seu telefone gravados. Se alguém roubar seu telefone, você pega qualquer aparelho, vai no buscar iPhone e coloca apagar iPhone. Então ele vai apagar todos os seus dados. Ah, mas eu vou perder o telefone? Se você foi roubado, você já perdeu o seu telefone. Então você não tem que se preocupar mais com o aparelho. Até porque, se seu telefone aparecer lá no buscar dentro da 25 de março na Pagé, você não vai achar seu telefone. Mas é importante você apagar os seus dados. Ah, eu tenho Xiaomi. Tem a conta Xiaomi. Eu tenho Samsung, a conta Samsung. O Motorola, a conta Motorola. O que é importante é, toda vez que você for roubado fisicamente, você tem que se preocupar mais com o seu mundo digital do que o físico. Que é apagar o telefone para aí sim você ir continuando. As pessoas também têm uma mania muito grande de, eu fui roubado, eu vou deixar para tentar achar, localizar o telefone. Se a pessoa abrir. E não conseguem abrir o iPhone. Mentira. Mentira. Você não sabe como foi. Já teve uma cliente que ela foi roubada e usou esse circuito e os caras abriram. E aí depois a gente foi analisar, foram ver câmeras, etc. Ela desbloqueava o telefone com a senha e tinha alguém olhando. Quando os caras viram qual era a senha que estava no telefone, roubaram o telefone. Então hoje a gente tem que entender que a gente tem que sanar o problema. Então se você não sabe sua senha do seu iCloud, redefina agora e guarde. E lembrando, não use a mesma senha para tudo. A senha universal é a maior besteira de todos os tempos. Uau! Ai, ai. Então, né? Se a gente levar essa mesma dica que você acabou de dar para o mercado corporativo, o que a gente tem que fazer? Cara, eu acho que hoje o grande problema é a capacitação, tá? E eu não vou falar às vezes que a culpa é da empresa. Às vezes é a forma que eu me expresso com o problema. Quando eu falo não faz isso, que você vai causar um problema dentro da empresa, infelizmente, será que seu colaborador entendeu qual é o prejuízo e ele entendeu
ou ele se preocupa com o problema que isso vai causar à empresa. Nossa, isso é profundo, hein? Se preocupa com um problema que Porque assim, quantas vezes você já ouviu falar de uma pessoa que é empresário e o funcionário não toma conta do equipamento? Se ele não toma conta do equipamento, será que ele vai estar preocupado com a segurança digital? Então, eu fiz uma palestra na CPFL, na concessão de energia, que eu entendi o intuito e eu achei interessante. A partir do momento que você começa a mostrar o tamanho do prejuízo digital que pode causar na sua vida como pessoa, a pessoa já começa a tomar um cuidado dentro dela que ela também vai transmitir isso para a empresa. Porque ela vai entender que aquilo vai causar um prejuízo. Então, assim, hoje, o grande problema é a TI, ela fica fazendo vários testes, ela fica fazendo pen teste dentro da empresa. O funcionário não entende que aquilo ali é para você aprender. Ele entende que a empresa está tentando arranjar um jeito de descobrir quem está fazendo besteira para punir. Conversa com qualquer funcionário de empresa. Quando tem pentest, recebe aqueles e-mails porque é para ver se alguém cai. Todo mundo odeia o pessoal da TI. Mas por que não conscientizar mostrando sobre você? Porque assim, se eu te ensinar que se você deixar no seu automático da sua vida que a segurança digital é necessário, isso já vai refletir para a empresa. Muitos funcionários não têm aquele pensamento que uma senha dele pode destruir a empresa. Que nem já aconteceu em diversas empresas que... Tem empresas de logísticas que faliram com 158 anos, faliram por causa de uma senha. A gente tem o exemplo agora do Louvre. Colonial Pipeline, ela é responsável por 40% do combustível da costa leste. Não botaram um autenticador de 2 fatores e botaram uma senha fraca. Calamidade pública em metade da costa leste dos Estados Unidos, pô. Preço em alta. Por quê? Porque a pessoa não entendeu simplesmente que uma senha realmente pode acabar com uma empresa. Quando você vai na Maersk, a Maersk teve um prejuízo de 1 bilhão e 700 milhões de dólares. Isso são dados públicos. Dados públicos. Simplesmente porque não fizeram uma atualização de um pacote de segurança que a Microsoft tinha mandado. Ou seja, a Microsoft falou, faça atualização. Alguém falou, não precisa. Outra coisa. Existe um mito, né? Eu não vou fazer uma atualização de software que isso vai gastar mais espaço. Eles só fazem atualização para transformar meu computador, meu celular obsoleto. Cara, não cai nisso, mano. Não cai nisso. Se sair uma atualização, é porque precisa atualizar. Simples. Tinha uma vulnerabilidade. Trago verdades. Tinha uma vulnerabilidade dentro da Apple, que a Apple falou, faça atualização. Aí alguém fala, se eu atualizo meu telefone, ele começa a ficar obsoleto, que eles fazem atualização só pra mim comprar um novo iPhone. Não é, mano. Não é. Então as pessoas criam mitos. Que a gente não sabe se esse mito foi alguém que criou o mito ou ela arranja desculpas pra não fazer algo. Às vezes também o hábito, né? No passado tinha muito isso, né? De espera, deixa o pessoal baixar, deixa eles usarem para ver se dá problema, depois eu entro, né? Tinha isso no passado. Só que isso não está funcionando mais. Não tá. Não tá. Hoje você tem que entender que geralmente quando tem uma atualização, especialmente que é de emergência, é porque tem alguma coisa. E aí tem uma triste notícia. Você tem uma mega de uma empresa, de uma Big Tech, e simplesmente você soltou uma atualização porque você viu uma falha gigante dentro da tua empresa. Será que a empresa vai falar ou ela só vai soltar atualização? Porque assim, se eu falo que eu tenho uma falha de segurança gigante dentro da minha Big Tech e eu tô na bolsa de valores, o que vai cair com a minha ação? Vai cair, né? Então eu vou falar. Se eu tive um vazamento gigante dentro da minha empresa, eu vou falar pra todo mundo, troquem as senhas, porque vazou dados. Ai, Júnior, você tá sendo muito cruel. A gente tá contando a mesma história, você tá entendendo? Isso não tá falando o nome da empresa porque não temos advogados suficientes para... Mas a gente sabe que vazamentos de dados existem. E são públicos, né? Muitos deles são públicos. Sim. Presta atenção. Quer dizer, o vazamento alguns, de dado quando é público é que deu ruim, pô. Deu muito ruim. Deu muito ruim, é que não tem mais como tu negar. A empresa X tá lá na Dark Web, centenas e centenas de logins e senhas para serem vendidas no mercado negro.
Aí ele vai falar assim, não, pô, não vazou, não tem mais o que negar. Mas quanto puder negar, eles vão. Ninguém quer mostrar vulnerabilidade. Né? Existe uma coisa chamada responsabilidade civil. Você vai ter uma Big Tech que vai falar, eu vazei? Só de falar que vazou, ou que teve um erro, já cabe um processo. Eu vou dar munição pro inimigo? Mas aí acontece, tem pessoas que ajudam, né? Teve um vazamento numa grande empresa, que a gente não vai falar o nome, você já deve saber qual que é, de e-mails, há 6 anos atrás, que a gente pegou lista, comprou lista, eu fui conversar com o cliente, que a senha de 6 anos atrás é a mesma senha de hoje, pô. Aí me Então ajuda, faz 6 né? anos que a pessoa não atualiza. E quando ela é hackeada, ela fala, cara, eu não sei como que foi. Eu falei, essa sua senha é? Essa senha é o que, tua? Ah, é minha senha de tudo. Eu falei, pô, não sei por que foi hackeado, pô. O cara vai lá e bota assim, blusinhas.com. Ele vai comprar uma blusinha. Aí ele bota o e-mail principal dele pra se cadastrar, que você precisa botar um e-mail, não tem problema. Mas a senha que ele bota pra se cadastrar no site é a mesma senha do e-mail. Bobear mesmo que ele usa no banco também. Exatamente. Aí quando vaza, fala, cara, não tem ideia como vazou. Quem tem a senha dele? A funcionária que toma conta da empresa dele do Instagram tem a senha. Todo mundo tem a senha. A que foi demitida também tem. Gente, eu já ouvi uma história dessa recente. De pessoa que foi demitido e que tinha acesso. Todo dia chega gente assim pra mim. Todo dia. A pergunta é, por que você precisa dar o acesso para algumas pessoas de coisas que você não teria que dar? Não, eu tenho que dar acesso da pessoa pro meu Instagram. Como ela vai postar? Business, Facebook? Abre o Facebook, abre uma página, bota ela como editora, ela posta pelo Switch Business. Ah, dá. Por que você não faz? Dá trabalho. Ah, então você tá assumindo risco. Ô, Júnior, a gente falou da pessoa, a gente falou da empresa, só que dentro da empresa tem uma pecinha muito importante, que é o time de gestão, o CEO, o CIO, todo o CID que tiver lá, o C-Level que tem lá. Quem que cuida da segurança desse cara? Da pessoal? Ninguém. Quando me acha, eu. Ninguém. Porque assim, ó, vamos supor, hoje o cara tem um e-mail corporativo. A TI tá tomando conta. O Gmail dele. O e-mail da Microsoft dele. O Instagram dele. Porque a gente tem que entender que é o seguinte, ó. Dentro da parte corporativa da empresa, e-mails, servidores, a empresa de TI tem total controle. Ela tem controle sobre o servidor do Instagram? Não. Só que você fala, cara, mas o que é TI? Talvez do LinkedIn tenha. Talvez. O que o cara tem a ver com isso? Se vaza algo que não seja socialmente considerado como apropriado de um CEO, pode derrubar a ação de uma empresa? Você dá risada há mais tempo, é o que me liga desesperado. Eu tenho uma brincadeira que eu sempre falo, é brincadeira, tá? Se um dia eu fosse hackeado, se vazasse nossas conversas, a gente mudava de estado. Né? Eu e minha mulher, porque eu sou sarrudo, tiro sarro de todo mundo. Se vazar nossas fotos, a gente abre um OnlyFans. É o que sobra hoje. Se abrir meu extrato, o pessoal vai fazer vaquinha, porque eu tô duro. Ah, tá. E assim vai indo. O que a gente fala é o seguinte, hoje a nossa vida pessoal tá dentro. E o pior, quando você invade, se você invadir meu telefone, você não tá pegando a minha privacidade, tá pegando a minha privacidade. A sua que eu conversei com você, a da minha esposa que eu conversei com ela. Um celular tem milhões de privacidades invadidas. Ô, Júnior, isso que você falou agora me lembrou de uma situação que é muito comum a gente ver até hoje. Alguém posta lá dizendo assim, olha, se alguém te procurar pedindo dinheiro, não sou eu, estão usando minha foto, esse número não é meu, não sei o quê. Aí, muitas vezes, as pessoas pensam, mas isso não vai acontecer comigo. Outro dia, aconteceu comigo. Eu falei, não... E na hora quando me disseram, você está pedindo dinheiro... Minha mãe, né? Você tá precisando de dinheiro? Eu falei assim, não, mãe, não falei nada. Ela, não, mas você trocou o número. Não troquei, mãe, não troquei, não faz nada. Cara, esse golpe é um golpe, são quadrilhas especializadas em atacar pessoas mais velhas. Inclusive, vou fazer o vídeo ainda, eu já vou soltar aqui. Quadrilhas, além de estarem clonando voz, eles estão pegando fotos suas e fazendo imagens com IA com você num cativeiro e eles mandam visualização única. Então ele fala pra tua família que te sequestrou. Ele manda uma foto, teoricamente, você amarrada no cativeiro, porque a IA tá muito boa agora.
E aí, quando você vê visualização única, você fala, meu, ferrou. Você tá vendo a foto. Só que se você tá vendo uma foto de uma pessoa mais velha, uma pessoa que não tem um conhecimento, a pessoa cai, mano. A pessoa apaga, a pessoa entra em desespero. Só que, mas é só ligar, Só ligar? Um golpista hoje, ele vai fazer o quê? Ele vai derrubar sua conta no Dá SimSwap, medo. seu chip. Ele derrubou seu chip. Alguém consegue falar com você? Não. Derrubou seu chip no SimSwap. Começou a atacar tua família. Todo mundo começa a ligar pra você. Não vai. Quando te ligam, o cara atende e fala: tô aqui, ó. Tua mãe, tua filha. Tô com quem for. Só que acontece, ele não tá com você, ele só roubou teu chip na operadora. Só que ele manda fotos de engenharia social, fotos feitas por IA, sua num cativeiro. Família tem desespero, paga, pô. Eu não tenho dinheiro, manda 1.000, manda 2.000. Porque esse cara não é o cara que vai te pedir 1 milhão. Porque ele rouba 1.000, depois ele rouba mais 50, depois ele rouba mais. Só que ele tá fazendo isso com muito menos risco de ser pego, sentado numa praia de algum lugar do Brasil comendo camarão e te roubando, pô. Quantas vezes você vê na internet escritórios e escritórios aí que são invadidos pela polícia do pessoal escritório de golpe? O que eu falo pra todo mundo? Eu gosto de falar que a proteção do digital é o analógico. Eu tenho uma frase com minha esposa. Tem frase com minha mãe. Com meu pai, com minha irmã. Ligou minha esposa, sequestramos o Júnior. Deixa eu falar com ele. Falou a frase, não sou eu. Acabou. Tem um rastreador no meu carro, rastreador no carro dela. Tô com o teu marido aqui, blá, blá. Ela viu, eu tô andando no meio da estrada. Fala, não tem. Isso parece loucura? Ter rastreador é coisa de ciúmes. Sim, ela tem. Mas também é segurança. Sim. Entendeu? E pra mim, eu falo que rastreador é segurança 2 vezes. Pra acontecer alguma coisa, ela saber onde eu tô. Poder me ajudar. 2, quando eu falo que estou no lugar, eu consigo confirmar. Amor, eu tô em tal lugar. Ela já abre o GPS e fala, tá mesmo. Tá mesmo. Então eu não durmo no sofá. Mas hoje a gente tem que entender que os golpes, eles estão cada vez. Se você não preparar a sua família, você tem que falar com a tua mãe. Mãe, eu tenho uma palavra senha com você. Se eu não falar isso, não sou eu. Você já recebeu alguma mensagem da tua mãe? Olha isso, era uma IA. Que nitidamente pra você era um vídeo de IA e tua mãe achou, ficou assustada. Isso com a IA ruim. Aquelas IAs que a gente olha e vê que é IA. Eu tava falando com você hoje, tem IA que você coloca que você não consegue identificar, pô. Todo mundo acha que essas... as IAs, eu sei todas não, pô. Você acha que no Dark Web não tem umas IA muito elaboradas que não tem limite pra nada? Pede uma coisa absurda pro ChatGPT, ele vai falar assim, eu não posso fazer. Mas tu acha que a galera não tem acesso a IA que faz tudo? Não tem IA de Deep Nude. O cara pega uma foto de uma mulher e a gente já invadiu uma vez e testou e ficou abismado. Eu pego só o seu rosto, boto lá uma foto sua e ele faz uma foto sua pelada. E aí? E outra, com análise de corpo. Se você pega uma mulher que tem piercing mais escondido e tá com a roupa colada, a IA identifica e na IA de nude ela bota o piercing. E a gente pegou uma que era tão... A gente fala que você vê como infelizmente sempre é a mulher que sofre nessa parada, né? A gente pegou um que eu botei o meu rosto pra testar. Ele não consegue fazer nude de homem. Ou seja, foi uma IA feita... Ô, sacanagem. Foi uma IA feita pra quê? Descredibilizar mulheres. Uhum. Quantas artistas aí famosas, do nada, vídeo vazado. Não é ela, foi uma IA. Então você tá chegando no ponto de pessoas novas que estão vivendo a tecnologia caírem num golpe de IA, o que vai acontecer com os nossos pais? Se a gente não mostrar pra eles, olha, a realidade é essa. Minha mãe tem Pix? Tem, só que ela fala, eu não quero mexer. Quem toma conta da parte financeira é minha irmã. Por quê? No desespero, será que minha mãe vai fazer o quê? Vai mandar todo o Pix? Então, se a gente não cuidar dos nossos pais pra esse tipo de golpe, muitos deles vão cair. Olha, e esse tema é tão sensível, né? A gente ri... Até pesou o clima, né? A gente ri porque, assim, né? Não vamos ficar aqui chorando também, né? Sim. Mas é tão sensível que eu tenho um testemunho de uma pessoa que... Ela foi a primeira mulher que fez faculdade de TI no Brasil. E ela recentemente faleceu. E ela já tinha algumas comorbidades, né? Algumas questões e tal. Mas o que levou ela mais cedo foi justamente o fato dela ter recebido um golpe
né? Roubaram muito dinheiro dela e ela não se conformava com aquela situação. Ela entrou em depressão por causa disso. E isso, junto com as questões que ela tinha de saúde, acabou levando ela mais cedo. E era uma pessoa que eu queria muito ter trazido ela aqui, porque justamente foi a primeira mulher que fez TI, né? Faculdade de TI no Brasil. Só que não deu tempo, né? Infelizmente não deu tempo. Ou seja, uma pessoa que tinha conhecimento, uma pessoa que tinha estudo, caiu no golpe. Porque você que não estuda, não faz nada, entendeu? Acredita em conto da internet, acha que não vai cair num golpe se não tiver esperto. Cai. A minha mulher, ela não acredita. Pra ter uma ideia, a minha mulher, ela tem coisa normal que ela me manda e fala, isso é golpe, né? Fala, não, isso não é, amor. Pra ela tudo é golpe, mano. É golpe, isso é golpe. Eu morro de medo. Isso é golpe. Ela não clica em nada. E parece que eles tentam de todas as formas comigo. É por SMS, é no WhatsApp, é no Instagram, mandando coisas de... Como eu faço divulgação, né, pra lugares, assim. Manda um restaurante, manda um link pra divulgar. É uma brincadeira. Pra que é jantar, ganhou um jantar com a sua família pra você divulgar pra gente. Clique nesse link pra se cadastrar. Eu não clico em link nenhum, gente. Não vou clicar em nada. Não, até tem uma... Lembra que o cara Sou blindada ligou, por ele. Teve um golpe esses dias que o cara ligou, e aí... Antigamente eu ficava brigando com o hacker, tentando... Eu não tenho uma paciência. Aí o cara ligou e falou, oi, tudo bem? É o golpe da facção. Estamos analisando, vimos que você tem um bronze, estamos tendo notícias aqui que você está caguetando pontos de droga da facção e blá blá. E eles começam a te ligar e te ameaçar. Eles falam sobre o teu endereço do teu espaço, etc. E aí esse dia eu virei e falei, vou abordar diferente. Eu peguei, atendi o telefone, falei, eu vou passar pro meu marido. Ele falou, irmão, posso te explicar? Eu falei, pô, irmão, deixa eu te explicar uma coisa. Não vou nem fazer você ficar perdendo tempo, né, mano? A gente é do golpe aqui também, pô. Como que tá aí o golpe? Esse daí tá dando certo? Aí o cara, pô, irmão, foi mal te ligar, mano. Pô, esse daqui tá meio ruim, o que tá dando certo aí? Ou seja, é golpe. Só que eu fingi que era um golpista. O cara falou, mano, tá fazendo... Ó, tem uns aqui que os meninos falaram que tá bom. E o cara começou a me falar 2 golpes que eu não sabia. E eu trocando ideia com o cara, fingi que sou golpista também. Não, pô, esse bagulho aí não tá dando certo mais não. Eu desisti de fazer esse bagulho aí. Pô, tá ruim mesmo. Os meninos falaram que fazendo isso. Aí eu comecei a pesquisar, tava tendo golpe. Ou seja... Eu sempre falo que existe a Hotmart do crime. Alguém inventa um golpe e sai vendendo golpe pros outros. Ó, faz esse golpe aqui, tá dando certo. E tem, porque a gente já viu na internet curso como fazer tal coisa. Curso como fazer tal coisa. Um cara inventa. Porque a maioria dos caras, as contas hackeadas hoje de Instagram, Facebook, não é um hacker. Um hacker inventou uma técnica, descobriu uma técnica e vende essa técnica para outros replicarem. Não tô de brincadeira. Você falou aqui que a gente tem que... Primeira coisa, saber o e-mail e a senha, a sua senha principal, né? Sim. Do iCloud, da Samsung, da Xiaomi. Xiaomi, tal. O que é a segunda coisa que a gente tem que fazer, Júnior? Tudo bem, ligar para você, beleza. A gente tá falando... vamos falar agora num cronograma geral. Tá. Todo mundo Então, fala. peraí, vamos fazer um tchananã aqui. Tá, todo mundo vira e fala assim, o que eu faço quando foi roubado? Começou... Não é fazer quando você foi roubado. O que eu deveria ter feito antes de ser roubado? Então, vamos lá. Amigos, dica de prestação de serviço. Tudo seu tem que ter autenticação de 2 fatores. Ponto. Autenticação de 2 fatores de telefone não serve. SMS, ele pode ser roubado. Então, quando você tem uma autenticação de 2 fatores de SMS, significa que você está deixando uma brecha para você ser roubado, tá? Você não pode ter a mesma senha em tudo e você precisa ter o backup da sua autenticação de 2 fatores. Eu tenho uma amiga, né, que a gente tava conversando agora, que ela falou que se eu perder meu telefone, eu perco minhas autenticações, né? E por que você não tem um backup dessa autenticação? Porque o backup, tão ruim quanto ser hackeado, é você não ter o backup das suas autenticações, porque você não entra na conta. Você não foi hackeado, mas você também não entra. Então, eu sempre falo assim, senhas. Eu tenho todas as minhas senhas anotadas. Aonde? No celular. Perdeu o celular aí. Eu tenho uma regra criada por mim. Pegue todas as suas senhas diferentes, uma da outra, bem elaboradas. Coloque num papel e mande plastificar. Eu tenho uma teoria baseada em mim, que ninguém joga papel plastificado sem prestar atenção. Já pensou nisso? Já pegou um papel plastificado e jogou sem olhar o que era? Não, se tá plastificado é importante. Até porque só
de ter o papel já é importante. Exatamente. E plastificado? Aí aumentou a importância. Então pegue isso, guarde na sua pasta que tá a sua certidão de nascimento, a de casamento, guarde com todas as suas senhas principais. Por quê? Se der algum problema, você consegue recuperar. Porque se você não recuperar, se você não tiver tudo isso, o que você vai ter que fazer? Vai ter que procurar um profissional. E dependendo da situação, você vai gastar dinheiro. Pra mim é ótimo. Me chama que eu resolvo. Mas assim, imagina você tem que recuperar um e-mail da Microsoft, um e-mail da Google, um Instagram, um Facebook, um LinkedIn. Olha quanto dinheiro você está perdendo. Porque você não sabe a senha. Aí vocês falam, não, mas eu redefino tudo pelo meu e-mail. Tá, você perde o e-mail. Se você perdeu a senha do seu e-mail que redefine tudo, você tá sem nada. Simples assim. Então, assim, eu sempre falo assim, ó. Imagina que é uma casa. Se você não tiver todas as cópias da sua chave, da sua casa, em um chaveiro, se você perder sua chave principal, você vai ter que chamar quem? O chaveiro pra fazer. E você vai pagar pra ele arrumar. Então, o problema de todo mundo todo mundo, quando perde o celular, não tem as informações pra restaurar. Então, você tem que ter todas as suas senhas, tem que ter autenticação de 2 fatores em tudo, e precisa tudo muito bem organizado. Básico. Ah, Júnior, isso é muito chato. É chato, a vida é chata, a vida não é legal. Queria eu fazer só o que eu quero. Só que se você não tiver tudo isso bem organizado, você vai ter um prejuízo. E aí você vai me ajudar a comprar uma passagem pra viajar nova, roupa pra minha mulher. Você vai gastar dinheiro. E gasta, porque você não... E outra, tem poucos profissionais que fazem isso com maestria, né? Esse problema. E às vezes, o problema você pode pagar, mas às vezes demora, dependendo do caso, demora um mês. O que você faz um mês sem o teu e-mail principal? Se você tem que acessar um Gov, é pelo seu e-mail. Se você tem que resolver alguma coisa do banco, é no seu e-mail. Aí você vai ter que ir no banco. Só que aí o que acontece? Hoje eu ando com tudo digital. Minha vida tá tudo no digital. Se eu perder meu e-mail principal... Ah, outro detalhe muito importante, mano. Mantenha ativo as suas redes. Ou seja, você tem um e-mail muito antigo que tem uma coisa importante? Entre. Porque algumas empresas estão excluindo o seu e-mail por inatividade. Aí você tem lá uma coisa que você deixou 5 anos atrás, é muito importante. Você, não tô usando agora. Quando você for usar, você vai ter surpresa. Então, hoje, você tem que entender que... E o que eu falo sempre sobre você trazer tudo pro físico. Eu tenho todo o backup online. A gente tá vendo aí que tem um monte de nuvem ainda no problema. 1 dia, 2 dias sem internet, isso daí já é uma pausa. Se você não tem o básico do seu backup em casa, você tá no risco. Então, hoje, o que vocês, até você vai fazer? Vai chegar em casa, vai ter certeza sobre todas as suas senhas, vai colocar num papel, num caderninho muito bem anotado e vai guardar. Plastificar. E plastificar. Vamos falar que acontece alguma coisa, você tá na rua. Você precisa apagar o telefone com urgência, eu não tô com o telefone aqui, liga pra alguém na tua casa e fala, cara, me passa a senha disso. E resolve o problema. Eu sei minhas senhas de cabeça, mas eu não sou uma pessoa normal. Eu tenho minha técnica, todas as minhas senhas são diferentes. E eu sei todas as minhas senhas de cabeça. Você diria que criar um padrão para senha é uma coisa boa? Desde que seja um padrão inicial com um fluxo diferente. Vou dar um exemplo. Você vai botar lá o nome do seu cachorro, com o nome do seu gato, com o nome do seu papagaio. E isso daí é uma base inicial. E aí você faz o quê? Pro seu Gmail, você vai ter um código que vai ser o do Gmail. Você vai ter um código do Instagram. Então, o começo é uma coisa, mas sempre muda alguma coisa. Quando você bota igual, é ruim. Por quê? Até eu tô fadado a vazar uma senha minha pro erro por exemplo, se vazar uma senha minha dentro de um servidor que eu considero como seguro. A culpa não foi minha, foi da empresa. Só que essa senha, eu vou ter o vazamento, o problema é só nessa empresa. Eu não vou ter o vazamento nas outras porque são todas iguais. Então você cria um padrão. Vou dar um padrão bem básico, mas pra vocês entenderem. Você tem uma senha padrão, e aí a sua é o Gmail. Aí você bota lá a senha básica e G maiúsculo, L, arroba. Porque você sabe que é o G, a primeira letra do G, L, então um padrãozinho. O Microsoft, você vai botar um M e um T e um arroba. Então você vai ter as senhas diferentes com alguma terminologia diferente. Porque todo mundo acha que as senhas elas são acertadas.
Muitas vezes ou tem um vazamento de dados ou ele usa uma forma de redefinir sua senha. Raramente o cara vai descobrir sua senha. Porque antigamente tinha aquela coisa de brute force, né? Bota 4 vezes errado a sua senha no Microsoft. Eles já vão falar aí, ó, só daqui uma hora. Só daqui uma hora. E justamente para não ter brute force. Então hoje o brute force é algo muito difícil. Cara, tem que ser um sistema muito obsoleto para você entrar com brute force. No termo de senhas, né? Existe outro tipo de brute force. Os atacantes, eles usam inteligência artificial para fazer isso? Ou é um carinha que tá ali dentro e por algum motivo você é o cara da vez que vai ser atacado? Tem vários tipos de hackeamento. Vou dar um exemplo. Eu sempre falo... Vamos falar sobre pessoas, tá? Vamos falar que você caiu num SIM swap, derrubaram seu chip. O golpe foi específico pra você, porque alguém foi lá e derrubou teu chip. Só que existe outro golpista que ele tá comprando lista ou fazendo phishing, mandando e-mails pra você se cadastrar e blá blá blá. Ele vai tentar pegar o máximo de dados possível. Quem tiver dando bobeira, ele vai invadir. Existe phishing nichado. O cara vai começar com você, fazer uma engenharia social. Existia uma, que era o quê? A parceria do blogueiro. Olha, você tem uma parceria sobre cosméticos e roupas de academia, etc e tal. Tudo perfeito, contrato, bonito. Aí eu falava, agora você precisa se cadastrar na minha plataforma. Eu te mandava um site, lindo. Você ia se cadastrar, dava erro. Aí tinha 2 opções embaixo. Cadastrar com o Instagram. Aí você fazia o quê? Tá dando erro, vou cadastrar com o Instagram. Clicava, abria o site do Instagram, pra você botar login e senha. Só que alguém vê a URL, porque não tava www.instagram. Ou seja, era um clone perfeito. Que quando você colocava login e senha, aparecia errado, erro. Você botava 3 vezes login e senha pra dar erro pra poder entrar. Por que eles botavam, mesmo você botando a senha errada, erro? Primeiro não era o servidor autenticando. Só que eles botavam a primeira vez, você botava a senha. Botou a segunda, botou a terceira. Se você botou 3 vezes a senha lá, significa que a senha tá válida. Aí eles iam lá invadir a tua conta. E aí mais. Teve uma que eles entraram, botaram, aí quando dava autenticava, tava dando erro. Só que o cara já tinha botado o autenticador, já tinha botado o login e a senha, porque ele tava fazendo o roubo certo. Ah, agora você coloca o autenticador. Por quê? Você tava botando o autenticador no site falso e ele já tava com o site verdadeiro aberto. Você botava no site o autenticador, chegava pra ele em tempo real e ele entrava na sua conta. Então esse foi um roubo específico da pessoa, focado. Mas a maioria dos golpes que estão tendo hoje é genérico. Eu tenho uma lista de informações que eu fui roubando por diversas formas diferentes e eu vou tentando invadir todo mundo. Quem tiver disponível, cai no golpe. Olha, é muito interessante tudo que você está contando e, ao mesmo tempo, é assustador, né? Para gente que trabalha em TI, é assustador. Eu imagino que para você que está assistindo a gente também. O bom de tudo isso é que nós temos pessoas, né? Júnior é especialista nisso, mas nós temos pessoas que ajudam nesse sentido. Então, eu já de cara quero pedir para você se conecta com o Júnior Urban no Instagram. Qual que é o seu Instagram? @Júnior Urban. Muito difícil. Muito fácil. Júnior Urban. Se conecta com ele no LinkedIn também. Por quê? A gente aqui direcionou bastante a conversa para redes sociais, mas o Júnior também atua no mercado corporativo, né, Júnior? Sim, a gente tem muitas empresas, a gente sempre fala sobre a parte corporativa, que toda empresa ela tá preparada, foi o que eu te falei, para a parte interna e a parte externa, né? Eu tenho muitas empresas que têm problema com redes sociais, com e-mails, com situações externas e até mesmo empresas que me chamam pela linguagem para eu conseguir dar palestra e treinamento básico para as pessoas entenderem. Porque o cara da TI, às vezes o cara da TI é aquela linguagem de TI arrastada que só o cara da TI. A pessoa do marketing, o pessoal do vendas, mano, não tá entendendo. Então, hoje o nosso foco é a parte educacional que tenha acessibilidade para todos, independente do seu nível de conhecimento. Eu vou te explicar de uma forma que você vai entender. Nem que eu leve algo pro seu dia a dia. Você pergunta, você trabalha com o quê? Tal coisa. Eu falei, então vou te explicar dentro do seu nicho de mercado. Aí a pessoa, putz, entendi, mano. Então eu vacilei nisso. Eu falo, entendeu? Você vacilou nisso. Então, hoje, as nossas redes sociais, querendo ter ou não querendo ter, uma empresa, ela é necessário ter. E agora, imagina você ter uma empresa que você foca no nicho A e alguém invade e bota o nicho B. Pode ser que ele não tenha dando golpe, pode ser que ele só queira descredibilizar a sua empresa. Pode ser que... Imagina você ter uma empresa que você tem um problema pessoal
e eu invado o Instagram da sua empresa e exponho um problema pessoal. Porque hoje, se eu exponho seu pensamento político, eu já posso trazer problemas para sua empresa. Se eu penso seu pensamento religioso, se eu penso... Então, assim, hoje, a maior forma de você descredibilizar alguém é falar o que ela acredita. Porque as pessoas hoje estão muito intolerantes. Então, a gente fala que... Eu tive uma empresa que... Foi uma das maiores empresas, na verdade, Goldspell, que é a empresa de cosméticos. Hackearam uma conta deles. E eu recuperei. E o cara falou, vem cá, me explica isso. Quando eu expliquei... Pode. O cara é Anderson. Mano, um gênio do marketing. É um dos caras mais inteligentes que eu conheço de marketing. E é um dos caras que eu conheci... Eu sempre acreditei muito em você ter um colaborador que ele consiga ganhar conforme a empresa cresça. Não aquele salário fixo. Que você consiga falar, olha, se a empresa ganhar mais, você vai ganhar mais. E a pessoa... Eu acho que o colaborador trabalha melhor. Cara, ele é um cara que, no dia que eu fui lá, ele tem só menino novo, 18, 19 anos, trabalhando que nem um doido. E final do ano levando todo mundo pra Punta Cana. Ou seja, ele conseguiu fazer uma empresa funcional, lucrativa, com jovens, periféricos, que ele entendeu a tecnologia, ele consegue fazer todo mundo ganhar dinheiro. E quando eu expliquei pra ele a segurança, ele entendeu a parte que ele cuida muito da imagem, eu fui lá pra fazer uma blindagem de uma conta. Ele falou, eu tenho todas essas empresas. Eu quero todas. Porque ele entendeu o tamanho do prejuízo que pode causar. Especialmente uma empresa que trabalha com vendas, especialmente uma empresa que trabalha com a imagem pública. Porque quantas marcas você viu arruinadas por causa de uma propaganda mal feita? Agora imagina se alguém usa a tua rede social. Porque qual é o problema? Quando a pessoa bota, até a gente desmentir, o prejuízo já foi feito. Especialmente a parte de treinamento e uso pessoal. E às vezes o uso básico das ferramentas da própria empresa. Olha, a gente está se encaminhando para o final, mas eu queria te fazer uma pergunta que acho que está todo mundo curioso. Na sua opinião, quais são as tendências que a gente tem agora, nesses próximos 1 ano, 2 anos? Não vou nem falar, mas antigamente eu falava de 5 anos, mas 5 anos em TI é muito, né? Vamos falar de 1, 2 anos. Quais são as tendências na sua área que você enxerga? Na minha área, eu acho que hoje a gente tem que... Eu acho que ainda a gente continua... A gente tem que entender que o básico bem feito, ele tem que ser feito, né? A gente tem que entender que a gente está com um avanço muito grande da IA. Então, a gente tem que entender que é uma IA contra um pensamento lógico de ser humano, né? A gente está aí para vir com as inteligências quânticas. Então, eu acho que hoje... Eu acho que o principal que a gente precisa entender... A gente precisa entender que, assim, hoje... A gente tem que estudar muito a parte da segurança digital, porque vai ter um crescimento muito grande, porque a nossa vida está indo toda para o digital. E, infelizmente, se você viver nas empresas, quem está na área de procurar de cibersegurança, será que eu entro? Entra. Está faltando profissional da área de segurança digital. Eu acho que a tendência maior vai ser a gente conseguir estudar e entender o que a IA pode atacar no nosso trabalho. Porque a IA, ela tá ajudando... Eu tenho uma frase que eu sempre falo que a faca na mão do açougueiro é um instrumento de trabalho. Na mão do assassino é uma arma. E a IA, ela tá vindo pra ajudar muita gente. Mas na mão de gente que não presta, vai ser uma arma muito grande. Se a IA hoje consegue clonar tua voz, clonar teu vídeo, não teve um dos maiores golpes milionários, a pessoa que dá o start de transferência do dinheiro, entrou numa call com 3 chefes dele. Fez uma transferência milionária. Não era 3 chefes, era 3 IA. Ele falou, gente, que dinheiro é esse que você transferiu? A gente conversou agora na reunião. Que reunião? Quando foram analisar, 3 hackers fizeram uma deepfake dos chefes dele, fizeram uma reunião de 25 minutos e o cara ficou conversando com o chefe deles, teoricamente, 25 minutos e fez uma transação milionária. Então, você entende a importância lembra que eu te falei do código? Da autenticação? Hoje você não pode mais acreditar no que você vê. Você não pode mais acreditar no que você ouve. A IA, ela tem uma coisa que... Cara, é sensacional esse pensamento que eu ouvi. Eu não lembro exatamente de quem eu ouvi. Acho que foi... Vou lembrar. Mas foi no MVP, eu acho. A IA, ela consegue fazer... O que diferencia a gente dos animais? O ato de pensar. E da IA? A IA agora consegue pensar. Então a gente tá igual a IA. Só tem uma coisa que a IA ainda não consegue fazer. Sentir.
Então a gente ainda tem que voltar aquele tato de pessoas. Você tem que voltar a sentir. Porque assim, por mais que fosse uma IA, se eu conheço você como pessoa, eu ia falar, mano, Tá estranho. ela tá falando do jeito estranho. A voz é igual, o jeito é igual. Mas a gente perdeu aquela conexão de pessoa. E quem não entender que o próximo mercado, não só da segurança, do mercado digital, de vendas, pessoas vão e precisam se conectar com pessoas. Então, videochamada, eu vou entrar na videochamada com você, é uma decisão importante? Tudo bem, mas e a nossa certificação, eu e você? Se ela não existir, pode ser uma fraude. Então eu acho que hoje a humanização para qualquer área é o futuro. É você entender que se você não entender que é um ser humano, as máquinas vão tomar conta e você vai cair num golpe. Louco, né? Muito. Júnior, como é que é o seu momento pausa na programação? Aquela hora que você relaxa, que você não pensa nessa questão de trabalho. O que você gosta de fazer? Cara, eu vivo tanto isso que já faz parte, né, da minha vida. Mas eu acho que eu e a minha mulher também, eu sou meio workaholic, minha mulher também é pior, né? Então, eu acho que nosso momento é mais eu e ela, ou eu e minha família, é esquecer um pouco de tudo e sair da frente de qualquer tipo de tela. Rir, conversar, porque a gente já vive numa tela, a gente meio que deu uma bloqueada agora, porque a gente acordava de manhã no café da manhã aqui, ó, eu e ela com a tela na mão. Ela falou, ei, ela sempre, né? A mulher que traz o homem pro eixo de novo. Fala, ei, se liga, vamos largar o celular pra ter nosso momento? Porque a gente vive tanto num ciclo que a gente acaba não tendo mais um momento nosso. Então eu acho que assim, por mais que a tela faça parte 100% da nossa vida, larga a tela um pouco. Porque se você ver até o mercado hoje, ele tá ganhando muito dinheiro vendendo como você larga a tela. A tela virou uma função de trabalho muito importante, mas é um vício na nossa vida. Então acho que hoje o nosso lazer é ter um momento eu e ela. Cara, sabe, um momento que a gente ama, que parece besteira, a gente pegou um trânsito agora. É um momento que eu não tô no celular, não tá no celular, e a gente tá tipo 1, 2, 3 horas. Se eu for pro Rio, eu podia ir de avião, mas eu prefiro ir de carro. A gente tá 6 horas conversando, rindo, cantando e saindo um pouco desse mundo digital e voltando pro mundo real. Então eu tô achando, o que eu entendo? A minha alegria é voltar pro mundo real. Porque eu vivo no mundo virtual. Basicamente é isso. Que bacana. Queria pedir agora para você olhar para aquela câmera e deixar um recado para quem está assistindo a gente. Você que está assistindo esse podcast maravilhoso que eu estava ansioso para vir, entenda que a sua vida digital, por mais que você não seja digital, ela é presente inevitavelmente. Então você tem duas escolhas. Ou ser uma pessoa protegida, ou ser uma vítima. É só você escolher o que você quer pra você. Obrigada. Dói, né? Só patada. Obrigada. Obrigada por você ter vindo. Obrigado Obrigada eu. pelo seu tempo. E se você tá vendo esse podcast e não tá curtindo, seguindo e inscrito, você tá perdendo tempo. Só isso. Marisa, obrigada. Obrigada pelo convite. Meu amigo, minha amiga, obrigada pela audiência de hoje. Quero aproveitar, te pedir para seguir o Pausa na Programação nas redes sociais. Dá uma olhadinha, confere lá os nossos patrocinadores, Oakmont Group, Whitech, Estúdios Vida Moderna, Uniker. Até a próxima semana. Obrigada. Tchau, tchau.